carteira, né? E isso foi dito ao vivo, no jornal da Globo News de sábado à noite, 30 de maio, e faz o sangue de qualquer um que tá dentro dessa luta ferver, né? Ainda mais, imagino, de quem é negro, de quem é preto. E ainda mais porque, né, é normalizado na nossa sociedade de uma forma tão normal, né? Assim, desculpa eu falar isso, mas que uma jornalista branca, loira, de olhos claros, né, se sinta completamente à vontade, né, diante de uma falta de informação, inferir que um homem preto, em meio a um protesto antirracista, só podia estar roubando alguém, né? E a Leila, inclusive, narrou a cena do policial matando o Floyd, dizendo não ter mais informações sobre o assunto, né? E mesmo assim, sem saber o que de fato houve, fez comentários racistas na descrição dos fatos, né? Dizendo, abre aspas de novo, a gente não sabe por que motivo se ele estava tentando roubar alguém, a gente não tem os detalhes. E essa dedução é o que acontece efetivamente praticamente sempre, né? E aí, só para complementar, segundo o canal de TV americano CBS, o Floyd, né, o Departamento de Polícia de Minneapolis disse que ele estava respondendo a uma ligação de que um homem estava tentando usar uma nota falsificada de $20, né? Em um comunicado, o Departamento de Polícia disse que os policiais chegaram ao local para encontrar o Floyd, né, que correspondia à descrição do suspeito da denúncia, sentado num carro e parecia estar embriagado. Ou seja, tudo aconteceu porque ele, teoricamente, usou uma nota falsificada de $20. O cara perdeu a vida por conta disso, de um negócio esdrúxulo desse, né, que causou mais comoção ainda, mas mesmo assim o jornalismo já foi inferindo, né, que o cara fez algum absurdo, roubou alguém, assaltou alguém. E na CNN, que foi a emissora criada aqui no Brasil, a CNN Brasil, para concorrer com a Globo News, acabou seguindo o mesmo caminho da Globo, né? A coluna da Cecília traz pra gente que na cobertura eles escalaram o jornalista William Vac, né, para comentar os protestos antirraciais. E ele já foi, assim, só para trazer um histórico, foi demitido da Globo em 2017, né, após ser flagrado fazendo uma piada racista. Mesmo assim, depois foi contratado pela CNN e apresentou, né, um programa completamente voltado a essa questão, né. E a cereja no bolo, nessa apresentação do William Vac, a legenda da cobertura era morte de negro. Como se, não é um homem, não é uma pessoa, é a morte do negro. E a cobertura da CNN é discrepante em relação à da matriz norte-americana, porque o texto inicial do site da CNN Brasil sobre a prisão de um jornalista preto que cobria os protestos em Minneapolis pela CNN americana não mencionou o detalhe da raça, apontado pelos repórteres no local, né? O Josh Campbell, que foi o jornalista branco que fazia a cobertura com o Omar Jimenez, né? E esse Omar Jimenez que foi detido, explicou ao vivo que o que aconteceu com o Omar é claramente diferente do que aconteceu com ele. O Josh foi liberado na mesma abordagem na qual o Omar foi preso, sob a alegação da polícia de que ele não tinha respeitado ordens para sair ao local. A única diferença entre eles a gente sabe, né? É a raça. E horas depois, o texto, né, sem assinatura da CNN, foi atualizado para fazer as menções raciais, né? Porque na hora que não precisa, a CNN vai lá e faz questão, morte de negro. Mas na hora que a gente precisa realmente fazer essa diferença para as pessoas entenderem o tratamento desigual, né, num caso claro como foi esse da prisão de jornalistas que estavam cobrindo o movimento, eles não colocam. E aí, ainda na CNN Brasil, e isso é importante a gente deixar claro, o jornalista Leandro Narlock, que é o autor daquele livro Guia Politicamente Incorreto da América Latina, né, inclusive esse livro baseou a série da History Channel com o mesmo nome, também foi chamado para debater os protestos. Em 2017, os jornalistas Lira Neto e Laurentino Gomes e a historiadora Lilia Schwartz reclamaram da falta de transparência na produção da série e solicitaram que os seus nomes tivessem retirados após a produção, porque, segundo eles, havia um revisionismo histórico, né? Acho que talvez ali que o Olavo de Carvalho se inspirou para começar a tentar reescrever a nossa história, né? E no livro dele, o Narlock afirma tipo, só para dar um exemplo, que o Zumbi dos Palmares possuía escravos e que os portugueses ensinaram os índios a preservar as florestas, né? Assim, essa é uma coisa absurda, assim. Também compre a gente trazer aqui para vocês comentarem a frase do jornalista preto Tiago Oliveira no jornal Hora 1 da Rede Globo, na semana passada. Ele disse, se fosse branco, o George Floyd não iria morrer. Muitas pessoas querem nos matar. Né? E ele ainda explicou que matar é um conceito amplo, né? E aí abre aspas, com vocabulário, com escolhas, de uma maneira silenciosa.
isso é o que dói mais, né? Aquilo que a gente vive nos Estados Unidos dói demais e acontece aqui no Brasil e em outros lugares do mundo em que o racismo é exacerbado. Pense agora, você com a sua família, se você gostaria de ser tratado e ter o mesmo tratamento que o negro tem nos últimos anos. Responda para você. Será que você iria responder sim ou naturalmente você iria falar não? E o não é compreensível, porque o racismo está camuflado e enraizado. Mas a partir do momento que você tem essa resposta dentro de si, você vai entender que não é vitimismo, e sim o racismo que predomina nos últimos anos. Essa explanação sua, ô Leonardo, é muito fácil de responder. É mole. Mole. Danilo, você mora em que região? Você mora em que cidade? Eu moro em Campinas e moro no Jardim San Diego, é uma área periférica da cidade. Pronto, já começa por aí. Eu fui criado no Jardim Amazonas, perto aqui em Campinas, perto do Jardim São Vicente, Jardim São Gabriel. Estou agora aqui em Sumaré, também numa região periférica. Resumindo, encurtando o papo, a gente não pode... O Leonardo descreveu o comentário da Lely Stenberg, da Globo News. Gente, eu não vou pedir para esses repórteres de redação, esses atuais repórteres de redação, pedir para eles sentirem algo que eles não sabem. São filhos da classe média alta. Como é que eu vou pedir para eles terem sensibilidade, empatia por aquilo que sofre o negro, por aquilo que sofre o pobre, se eles sempre moraram em bairros de classe média alta? Tem exceções? Tem exceções, lógico que tem exceção. Estou falando com um aqui embaixo, aliás. Tem um aqui embaixo do que a gente está conversando. Mas é exceção. Eu garanto aqui, eu tenho liberdade para falar isso com o Paulo. Eu tenho certeza que na época que o Paulo foi repórter, ele foi em lugares que ele jamais pensou em ir na vida dele. Nossa, eu nem imaginava que existia em Campinas. Campinas é muito grande, eu não imaginava, achava que Campinas era o Taquaral ou o Cambuí. Então tá muito claro isso, gente. Tá muito claro. É um reflexo que, infelizmente, uma parte da nossa classe média ela não tem sensibilidade e empatia em relação ao sofrimento das grandes periferias. E isso acaba se refletindo no jornalismo. Muito simples. Eu vi parte dos debates na Globo News, e aí a gente tinha ali uma bancada, né, parte dela virtual, né, porque o pessoal estava fazendo home, mas tinha sete pessoas debatendo. Todas elas eram brancas. Não tinha um negro ali para né, dar uma opinião. A mesma coisa com relação ao William Vac, né? Ele foi demitido por uma atitude racista. Não que ele não possa voltar a exercer a profissão dele, né? Mas quem melhor do que uma pessoa que já sofreu o racismo na pele para falar sobre isso que um cara que foi demitido de uma emissora por ser racista, né? E aí, falando das manifestações, da cobertura do Omar Jimenez lá nos Estados Unidos, o Josh Campbell, lá, o colega dele, ele falou que, além de não ser maltratado, os policiais trataram ele ali de uma forma diferente, com muito mais educação. E a gente vê no vídeo do Omar que ele está ao vivo, e ele está perguntando, para onde você quer que eu vá? O que você quer que eu faça? E mesmo assim, ele está sendo detido. Ou seja, não importava o que ele estivesse fazendo ali. E pior, se ele não estivesse empunhando um microfone, se ele não estivesse falando que ele estava ao vivo, ele muito provavelmente teria sido jogado no chão, teria sido algemado também no chão, também teria o pescoço ali pressionado, né? E aí, para falar, só para fechar do que o Léo falou, sobre o livro, o Guia Politicamente Incorreto do Brasil, eu li esse livro e realmente é uma coisa horrível. Ele é cheio de meias-verdades, de suposições. É um livro que é a cara do olavismo, assim. É uma coisa pavorosa. Me chamou a atenção em meio a tudo isso, eu não sei se esse vídeo realmente é recente, mas surgiu essa semana no Twitter, né, ainda dentro disso, e é cômico, né, dentro de toda essa tragédia que é o racismo, que é a questão dos policiais lá, né, dos agentes, me parece, acho que do FBI lá nos Estados Unidos, ou policiais mesmo, eles abordam ali um homem negro, né,
E o homem negro indignado, falando, eu sou uma patente mais alta que vocês dentro da polícia e vocês... Oh, what does that say? What does that say? Oh! Wrong guy! Oh! Wrong guy! Oh my God! No, get the fuck off me, dude! Get off me, dude! Bro, you fucked up. Matter of fact, I need our cars. I need your supervisor over here. Call your supervisor. Call your supervisor. Daí ele chama o supervisor dos caras e ele meio que pede pra confiscar ali, né, distintivo, né? Ele meio que pede pra recolher. Então, a própria polícia abordando um cara que tá acima deles, mas que tava ali a paisana, não tava trabalhando, né? Uma coisa assim, esdrúxula, né? Impensável. Mas isso tudo é sintoma dessa sociedade escravocrata que nós vivemos, né? Em que qualquer posição que o negro ocupe, que não for as posições da base, causa estranhamento. Aliás, eu vou confessar que essa aqui eu não falei o autor, mas essa eu vou dizer em homenagem a ele. Uma vez o Vargas Filho, grande Vargas Filho, Antônio Vargas Filho, repórter policial aqui da região de Campinas, acho que já trabalhou com o Danilo também, grande cara, excelente figura. Um dia ele chegou para mim e falou o seguinte, naquele humor dele, que era fantástico, né? Você chora de rir com ele. Ele falou, Elias, é o seguinte, o cara que é rico, ele gosta do gari, ele gosta do jardineiro, ele gosta do pedreiro, ele gosta do porteiro também, curte o porteiro. Mas ele quer que o cara continue pedreiro. Ele quer que o cara continue jardineiro. Ele quer que o cara continue onde ele está. E é isso. Basicamente é isso. Sabe? Então, essas experiências que o Danilo contou na delegacia, eu já fui num dia no estacionamento que um cara chegou para mim, um senhor de idade, eu estava esperando o meu carro, tinha acabado de sair do culto da igreja que eu frequentava, o cara chegou para mim e deu a chave do carro. Pode ir lá manobrar para mim? Aí eu falei assim, só tem um problema, senhor, eu sou cliente também. Aliás, eu não sou nem cliente avulso, eu sou mensalista desse troço aqui. Você me desculpe, tal. Mas é a nossa realidade. É a nossa realidade. Eu acho que se tem um fato bom em tudo isso, é que as pessoas estão sendo despertadas para isso. E o que nós podemos fazer é que, primeiro, elas leiam a história do Brasil, leiam bons autores, leiam Lilian Schwartzman, leiam Lira Neto, que tem uma trilogia do Getúlio primorosa, fantástica. Leiam Mário Magalhães, que finalizou a biografia do Marighella, que é ótima, e vai lançar no ano que vem ou nesse ano a biografia do Carlos Lacerda. Estou curioso para ver essa biografia. O próprio Laurentino Gomes tem obras, ele é jornalista, não se assume como historiador, mas tem obras muito, muito dignas, muito boas, para que você conheça o país. E isso tem que partir principalmente, né? Aí eu estou falando aqui com 3 formadores de opinião, né? Um advogado, 3 jornalistas. Nós temos essa missão. Aliás, eu sempre falo o seguinte, já falei para o Paulinho isso. Jornalista que não tem opinião é que nem carro sem motor. Não vai a lugar nenhum. Jornalista tem que ter opinião. Tudo bem, tem que dar notícia? Tem que dar notícia. Mas ele tem que ter um posicionamento a respeito dos fatos. Ele não pode ser um cara estéril, sem qualquer posicionamento. Aliás, esse talvez tenha sido, fazendo uma crítica técnica, esse foi o grande legado maligno deixado pelo padrão Globo de qualidade no jornalismo. Porque agora a própria Globo está querendo mudar, né? O próprio Bonner tem agora dado nova entonação para a forma como ele fala, tem meio que, às vezes, aquela respiração meio de saco cheio, né? Enzo Leonardo Susi Momenti, um defensor da tese de que a Terra, o planeta Terra, é plano. Ele começou a virar um âncora mesmo desse estilo que noticia e comenta, talvez, né? Porque tem que ter opinião, mas o telespectador ele tem que formar, lógico, ele tem que formar a sua própria opinião, mas a gente não pode enganar o telespectador. Olha, então eu vou noticiar, eu sou neutro. Você não é neutro coisa nenhuma.
Você é neutro uma pinóia, meu chapa. Você tem que ter um posicionamento, lógico, um posicionamento baseado em fatos, com critérios técnicos, jornalísticos,